Bom dia, comunidade da Vila. Tudo bem? Tem um motivo principal pelo qual todo domingo eu dou os recados aqui. E é o seguinte, que o Paulo esquece. Ele esqueceu no primeiro e esqueceu no segundo. Parece que foi combinado, né? Mas a gente queria lembrar para você que semana que vem é carnaval e o nosso culto, nosso encontro vai ser online. Então não venha para cá, para a comunidade da Vila, que a gente vai transmitir o culto pela manhã e você vai poder assistir de onde você estiver, com a sua família. Então, nos encontramos online na semana que vem. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Se você tivesse que completar a frase, o Filho do Homem veio, 3 pontinhos. Ou Jesus veio. O Filho do Homem é uma linguagem do profeta Daniel que aponta para Jesus, aponta para o Messias. O Filho do Homem veio, tananã, o que você diria? Jesus veio ao mundo nos ensinar o que é amor? Ou o Filho do Homem veio para implementar o reino de Deus aqui na terra? Como que você completaria essa frase? Bom, os evangelhos completam essa frase em 3 oportunidades. A primeira, lá em Marcos 10, fala que o Filho do Homem não veio para servir, não veio para ser servido, melhor, mas para servir e entregar a sua vida em favor de muitos, em resgate de muitos. Então aponta a finalidade que o Filho do Homem veio, o propósito desse Filho do Homem. A segunda, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. De novo, a finalidade pela qual Jesus veio, buscar e salvar o perdido. Qual o seu propósito, a sua missão. E a terceira vez que aparece, em Lucas 7, diz assim, o Filho do Homem veio comendo e bebendo. Diferente. Nesse caso não é a finalidade, mas o jeito que Jesus veio. O modo que Jesus veio. O método de Jesus é comendo e bebendo. Então isso significa que a mesa é um negócio muito importante para Jesus. E eu acredito que a mesa é central no Evangelho de Jesus. Você se lembra de alguma passagem que Jesus está ao redor da mesa, em que ele faz um milagre ao redor da mesa, ou que ele tem um encontro importante com alguma pessoa ao redor da mesa? Semana passada, o Paulo leu para a gente um desses textos, né? Logo depois que Jesus é crucificado, 2 dos discípulos dele estão caminhando para um povoado chamado Emaús. E Jesus ressurreto aparece para esses discípulos. Eles tristes, decepcionados, porque eles esperavam que Jesus era aquele que ia resgatar Israel, mas ele morreu. Jesus aparece para eles, mas os olhos deles são impedidos de reconhecer Jesus. E aí o que acontece? Jesus conta sobre si nos profetas, na lei de Moisés, e depois come com esses discípulos. E na hora que Jesus dá graças, parte o pão e entrega para eles, os olhos deles são abertos e eles reconhecem que é Jesus que está ali com eles. O Filho do Homem veio comendo e bebendo. Qual o primeiro milagre de Jesus? João 2 relata uma festa de casamento em que Jesus, sua família, seus discípulos foram convidados. E Maria, mãe de Jesus, percebe que o vinho acabou. Que vexame para aquela família, para aqueles noivos. Maria então vai falar com Jesus, eles têm um papo muito estranho. Maria fala, o vinho acabou. E Jesus responde, mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não é chegada. Passa uns instantes, ele manda encher os potes que os judeus usavam para a cerimônia de purificação. Enche os potes até a boca. E depois leva essa água lá para o cerimonialista, para o encarregado da festa. E na hora que o encarregado da festa, ele prova o conteúdo daqueles potes, aquela água se transforma no vinho mais maravilhoso que ele experimentou. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Isso aconteceu para glorificar a Deus e para que os seus discípulos crescem nele. O Filho do Homem veio comendo e bebendo.
A história de Zaqueu, você se lembra? O homem que subiu o mais alto que ele pôde e falou para Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Não é assim? Não, Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. E quando Jesus foi para Jericó, Zaqueu era um homem de pequena estatura, subiu na árvore para ver Jesus, o que ele tinha para ensinar. Jesus vê Zaqueu, vai até ele e fala, ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou jantar na sua casa. E naquele jantar, Zaqueu encontra salvação. Ele muda de vida, ele se arrepende da forma que ele estava levando a vida, vende metade dos bens dele, dá para os pobres e fala, se alguém eu extorquir, eu vou dar 4 vezes mais. E Jesus fala, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É nesse trecho que Jesus fala isso. E como que ele vem? Comendo e bebendo na mesa de Zaqueu. Se você não está convencido ainda, eu vou contar mais uma história. Lembra das histórias lá de Lucas 15? As parábolas de Lucas 15? Da ovelha perdida, da moeda perdida e dos filhos perdidos, ou do filho pródigo, ou do pai amoroso, depende como você nomeia essa história. Em que contexto Jesus conta essas histórias, essas parábolas? Jesus está comendo com pecadores e cobradores de impostos. E os mestres da lei e fariseus olham isso e ficam indignados. E aí Jesus conta essas 3 histórias, essas 3 parábolas. Nas 3 parábolas tem mesa. Quando o pastor encontra a ovelha perdida, ele dá uma festa à mesa. Quando a mulher encontra a moeda perdida, ela dá uma festa. E quando o filho que se perdeu, o filho mais novo, ele torra o dinheiro do pai dele, torra a herança, até que ele está comendo com os porcos, na lamaçal, comendo as sobras das comidas dos porcos. Ele cai em si, eu vou voltar para casa, porque na casa do meu pai, quem sabe ele me recebe como um servo, e eu vou ter uma vida melhor do que a que eu estou tendo. Quando ele está voltando para casa, o pai sai correndo em direção ao filho e fala, você não é servo, você é meu filho. E dá um abraço, dá um beijo nele, dá o anel, dá o calçado, dá a roupa e fala, manda matar o boi gordo, que hoje é dia de churrasco. E faz uma grande festa. O Filho do Homem veio comendo e bebendo. E o filho mais velho, que fica indignado com essa situação, o pai também vai até ele e fala, filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas esse seu irmão estava morto e voltou à vida. Esse seu irmão estava perdido e foi encontrado. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Está tudo aí. E ele veio de que jeito? Comendo e bebendo. Você se lembra da última refeição de Jesus? Alguns momentos antes de ser crucificado, ele come a ceia, a Páscoa, com seus discípulos. E ele pega o pão, e parte e fala, esse é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, ele pega o vinho e fala, esse vinho é o vinho do sacrifício, é o sangue do sacrifício do Cordeiro, que é entregue em favor de vocês. Tomem em memória de mim. O Filho do Homem veio comendo e bebendo. O Filho do Homem veio para servir, como ele serviu seus discípulos, a ponto de se entregar na cruz. Veio buscar o perdido e veio dar sua vida em resgate de muitos. A mesa para Jesus é algo muito importante, muito importante. E a gente vai ler mais um texto que fala sobre mesa. Por que ela é importante para Jesus? Se ela é importante para Jesus, talvez ela seja importante para a igreja de Jesus também. E eu queria, com essa mentalidade, que a gente chegasse no texto que a gente vai ler. Vou pedir para a Cássia ler para a gente. Em Lucas 14, a partir do verso 15, uma história, uma parábola, mais uma parábola de Jesus sobre a mesa. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou: Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus.
Jesus respondeu com a seguinte parábola. Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando tudo estava pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou ao seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa pelas ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e junta as cercas entre as videiras e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que a minha casa fique cheia. Pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Amém, que Jesus fale e nos ensine sobre a sua mesa nessa manhã. Queria começar perguntando para vocês, Drogo e Cássia. Vocês já tiveram alguma experiência de ser convidado para um grande banquete ou para uma festa espetacular? Como que foi? Como vocês se sentiram? Legal a pergunta. Sim, no começo do meu ministério, eu trabalhei numa igreja no interior de São Paulo, na cidade de Botucatu. Tenho até 2 amigos aqui no culto que eu conheci nessa época. E eu era novo, era bem novo e eu vim de uma família bem simples, né? A gente cresceu aqui em Santo André, no ABC Paulista. E final de ano, a IPI de Botucatu, uma igreja bem tradicional, bem grande, tinha uma programação bem intensa de Natal, de Ano Novo. Então, não dava para eu vir para cá passar o Natal com a minha família. Então, eu ficava lá com a programação da igreja. E era tudo muito novo para mim. Era difícil, né, passar o Natal longe da família. E aí, eu acho que foi no primeiro ou no segundo ano que eu estava lá. Um dos pastores auxiliares ali da igreja, que era da cidade de Botucatu, ele me convidou para a ceia de Natal da família dele. Ele, além de pastor, ele era advogado, então ele tinha uma condição, né, melhor, assim, a família toda. Então ele me levou, né, para a casa dele e foi chegando na casa dele, um condomínio fechado, bonito, assim. Foi chegando na frente da casa dele, uma mansão, eu novo, né, tendo essa impressão, né, estou trazendo aqui para vocês agora. E eu assim, nossa, que casarão bonito, né? Os carros da família, assim, a piscina. Eu assim, meu Deus, não tem nem roupa para entrar nessa casa, né? Fui ficando constrangido. Cheguei assim na sala, aquela sala bonita, aquela mesa gigante, um monte de comida. Eu assim, meu Deus do céu, a igreja inteira vai vir para cá hoje, eu acho. Eu acho que a ceia da igreja vai ser aqui, né? E eu comecei a ficar constrangido e daqui a pouco eu comecei a perceber que eu era um convidado especial ali. A família queria que eu estivesse ali, porque eu era o pastor dos jovens e eles tinham 2 filhas jovens na igreja. E eles fizeram questão de que eu não me sentisse sozinho, de que eu não me sentisse deslocado. Me recepcionaram muito bem, eu me senti muito amado, muito... Eles queriam saber minha história, queriam conversar comigo, queriam me ouvir. E do constrangimento, eu parti para o acolhimento. Me senti muito acolhido, muito abraçado, muito valorizado por eles. Essa experiência, aliás, até permeou a minha percepção de ministério. Das pessoas que chegam também se sentirem acolhidas e valorizadas, né?
talvez no banquete espiritual que a igreja, né, promove. Foi uma experiência muito, muito especial, porque eu olhava na frente da casa dele, eu não me sentia digno de estar lá, e de repente eu percebi que eu era um convidado de honra, entendeu? Foi muito especial. Quando eu li a pergunta, eu lembrei dos casamentos dos meus amigos e dos meus primos nos últimos anos, assim. Principalmente ano passado, foram muitos. E eu me senti muito feliz de ter sido convidada e de poder compartilhar esse momento com eles, esse momento de alegria, esse momento especial na vida deles. Me traz muita alegria ter sido convidada para participar da festa deles. Mas aí eu também lembrei das pessoas que eu achava que eu não era tão amiga e fui convidada, sabe? E a surpresa de saber que eles me consideravam. Também para participar com eles e dividir a alegria deles comigo. E, assim, me sinto muito especial por compartilhar da alegria dos meus amigos e desse convite que já era esperado, porque eram meus amigos. Eu esperava mesmo que me convidassem para participar da festa deles. Mas mais especial também por participar das festas de quem eu não sabia que me considerava tanto. Legal, acho que essas histórias ilustram bem o contexto da parábola do grande banquete, vão servir para a gente de ilustração aqui. Para a gente entender essa história do grande banquete, a gente tem que olhar para o capítulo 14 inteiro. O que acontece no contexto imediatamente anterior. E é como se fosse 3 histórias que Jesus está vivendo. A primeira acontece logo no verso 1, que indica para a gente que Jesus foi convidado para jantar na casa de um líder fariseu. E era sábado. Só que ao chegar lá, tinha um homem doente, um homem com o corpo muito inchado. E aí um dilema se coloca. É possível curar no sábado? Ou preciso guardar a lei e não curar? Ele faz essa pergunta para os mestres da lei que estavam lá com ele, com os fariseus. E eles ficam em silêncio. Jesus está ensinando a mesma coisa nas 3 histórias que a gente vai passar. E ele está dizendo, sim, a lei aponta para a vida. A lei não é um fim em si mesma. Depois, Jesus conta uma primeira parábola. Ele percebe que aqueles homens estavam procurando se sentar nos melhores lugares, os lugares mais de honra. E aí ele conta uma parábola de humildade. Fala assim, quando você for convidado para uma festa, não senta no melhor lugar. Senta ali mais no fundinho, mais escondido. Porque se o anfitrião for seu amigo e perceber que você está lá no fundo, ele vai te chamar e vai te honrar. Mas se você estiver num lugar bom e você não for tão amigo assim, não for tão importante, ele vai te convidar a se mudar para um lugar pior e você vai passar um vexame. Isso aqui está lá em Provérbios 25 já. Aqueles mestres da lei sabiam desse princípio. Mas ele continua, ele vira para o anfitrião e diz assim, quando você for dar uma festa, não chama os seus familiares, seus parentes ricos, os seus vizinhos. Chama um outro grupo de pessoas, os aleijados, os cegos, os mancos e os pobres. E assim, você será recompensado na ressurreição dos justos. Porque se você convidar quem é rico e quem é seu vizinho, quem é seu amigo, provavelmente eles vão poder te retribuir. Mas quando você chama esse grupo de pessoas vulnerabilizadas, eles não têm condições de retribuir você. Quem vai retribuir é o próprio Pai. E aí, ouvindo isso, um dos homens que estava lá com Jesus dá uma espiritualizada no negócio. Tem um Cozinha da Mensagem sobre essa parábola, e o Gustavo até falou assim, é como se ele levantasse um brinde assim, e falasse, é isso mesmo, Jesus, bem-aventurado aquele que comer no banquete do reino dos céus. Aleluia. E aí Jesus sacou qual que era a desse cara. E aí ele conta a parábola, mais uma parábola, a parábola que a Cássia leu pra gente. Um homem, provavelmente muito rico, provavelmente no condomínio fechado lá de Israel, ele preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando tudo estava pronto para a festa, ele deu a ordem para o seu servo. Avisa a galera que eu convidei,
para eles virem, que está tudo pronto. E esses caras que foram convidados primeiro negaram o convite. Depois ele tem... Na verdade, a gente percebe que são 3 listas aí. A lista dos primeiros convidados, que já esperavam ser convidados. A lista dos que não esperavam ser convidados, daqueles que eram bem improváveis de ser convidados. E uma terceira lista, porque a casa desse Senhor ainda não estava cheia. Ele quer encher a casa. E eu queria olhar com vocês, essa manhã, cada uma dessas listas e como a gente, Igreja de Jesus, se relaciona com essas listas. Primeira lista, talvez você se encaixe nela. É uma lista de quem já espera ser convidado para a festa. Aqueles já estão esperando o convite. Gente que tinha certeza que estaria com o nome na lista. Gente que recebeu o save the date lá, sabe? E confirmou, só que na hora da festa, eles deram um bolo. E não no bom sentido, né? Eles não foram, eles arrumaram desculpa, como se num acordo ali... Sabe quando você não está muito afim de ir na festa? Aí você pergunta para o seu amigo, você vai nessa festa aí? Se você for, eu até vou, mas se você não for, eu vou inventar uma desculpa aqui. Foi algo muito parecido com isso que aconteceu. Eu não quero entrar aqui nas justificativas que cada um deu, se elas eram justas, segundo a lei ou não. Porque se a gente for ler a parábola, o Senhor da festa não aceita aquelas desculpas. Nenhuma delas era justificada o suficiente para aceitar que aquelas pessoas não comparecessem à festa. Porque a festa era mais importante do que inspecionar um terreno que eu tinha comprado. A festa era mais importante do que fazer o test drive lá na junta de bois, para testar se estava tudo de acordo. A festa era mais importante até mesmo do que o cara recém-casado, que talvez tivesse os deveres conjugais dele. E eu queria te lembrar que da mesma forma, aqueles personagens, nós continuamos servindo a um Deus da festa. Um Deus que veio ao mundo comendo e bebendo. Esse é o modo, esse é o método de Jesus. A vida nos convida todo dia para um banquete, o banquete do reino. Quais desculpas, justificadas até, você tem apresentado para não participar desse banquete, para não celebrar do banquete que o Senhor te tem convidado? Trabalho muito, meu trabalho está muito pesado, eu não tenho tempo para celebrar. Ou eu tenho o test drive do meu carro, tem muita tecnologia disponível, muito entretenimento que está consumindo meu tempo. Eu não tenho tempo para celebrar. Preciso acabar todas as séries da Netflix que eu comecei. Ou ainda, sua família, os seus afazeres de casa são muito grandes e você não tem tempo de desfrutar da festa. Queria lembrar para você que o reino de Jesus já começou. O convite dele para experimentar do banquete dele está aberto, está feito. É todo dia, é diário. O evangelho de Jesus não é uma lista de coisas que depois que a gente encontra Jesus, a gente deixa de fazer. Muito pelo contrário. O evangelho de Jesus é muito mais parecido com um banquete. Uma festa, uma vida de abundância, de plenitude, de celebração. E eu queria perguntar, tem espaço na sua agenda para essas coisas? Tem espaço na sua agenda para celebrar o banquete do reino? Quando foi a última vez que você dedicou tempo de verdade para a sua família? Você foi tomar um café com a sua tia? Ou foi ouvir as histórias dos seus avós? Ou almoçou com seus pais e prestou atenção no que eles tinham para dizer? Ou foi andar de skate com seus sobrinhos? Ou brincar com seus netos? Quando foi a última vez que você beijou seu esposo e sua esposa com amor, como de quem celebra a vida? Quando foi a última vez que você investiu tempo brincando com seus filhos? Ou foi no parque andar, ou ler, sentar na grama? A vida nos convida à festa todos os dias. A vida é um convite diário de Jesus para celebração.
A lei de Deus, as escrituras apontam para uma vida plena, para uma vida de abundância. Mas nós temos as nossas desculpas. Jesus, quando eu alcançar aquele cargo, aquele salário, aí sim eu vou ter tempo para minha família, para celebrar. Quando eu terminar o curso que eu estou fazendo, ou quando eu comprar aquela casa dos sonhos, aí eu vou poder receber a galera em casa. Quais são as desculpas que você tem apresentado para não celebrar do banquete de Jesus, banquete do reino, hoje? Tem um detalhe aqui, no final da história, esses caras da primeira lista, nenhum deles que rejeitaram o convite, comeu, experimentou do banquete daquele rei. O convite ainda está aberto. Como é que você tem respondido a esse convite? E a história continua. Há uma segunda lista. Olha aí no versículo 21. Uma lista de gente improvável. O verso 21 diz: o servo voltou, relatou isso ao seu senhor. A negativa ao convite, né? Então o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: vá depressa, vá rapidamente pelas praças e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Ao ouvir aquela desculpa, as desculpas esfarrapadas dos convidados da lista 1, o senhor da festa fica irado. Ele fala: vai chamar mais gente. Vai chamar os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Vá depressa, ele fala para o seu servo. Aqui, os primeiros ouvintes eram judeus. E eles entenderam, ou deveriam entender a mensagem que Jesus estava dizendo. Os judeus eram aqueles a quem o convite foi feito. O povo de Deus já se imaginava garantido na lista, né? Daquele banquete do reino dos céus, como o cara que fez o brinde. Mas eles não tinham entendido completamente, porque o convite é maior. O convite agora nos alcança. Eles não haviam percebido que o convite de Deus era para fazer benditas todas as nações, todas as famílias da terra. O convite transcende aquela barreira étnica e genealógica dos judeus e vai até os confins da terra, até a América Latina, até o Brasil, até a comunidade da vila. Gente muito improvável de ser convidada. Gente como eu e você agora é bem-vinda na festa do rei. Gente que não era digna de entrar no espaço sagrado, agora tem acesso, tem livre acesso. E eu queria chamar a sua atenção. Você é grato por isso? O convite ter chegado até nós aqui no Brasil, aqui na comunidade da vila. Mas olha um personagem muito interessante. A pessoa que leva os convites. Queria olhar com vocês esse servo. E há uma evolução no trabalho desse servo. Primeiro ele leva o convite para aqueles que imaginavam ser convidados. Talvez morassem mais perto, os vizinhos ali. Depois o senhor da casa fala: esses rejeitaram, então vai até os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos e traze eles aqui. Parece que há um comprometimento maior do servo. E ainda depois, ainda tem espaço na festa, ele fala: vai até os limites da cidade, por entre os vinhedos, nos becos da cidade, e obriga, e insiste e força esses novos convidados para eles virem para a festa. Percebem que há uma evolução no comprometimento do servo? Por que disso? Bom, os caras que estavam esperando o convite, eles tinham condições de comparecer à festa. Provavelmente eles tinham as roupas adequadas, eles sabiam o endereço onde que seria aquela festa. Os pobres, os mancos, os aleijados e os cegos tinham mais dificuldade de chegar à festa. Era preciso um comprometimento maior daquele servo. Provavelmente ele precisava guiar o cego para indicar o caminho
da casa em que seria feita a festa. Ou, para aquele aleijado, ele precisaria de uns 4 amigos ali para carregar, ou de alguém para colocar ele no ombro e levar até a festa. E os pobres, com certeza, não tinham a roupa adequada para aquele evento. E o servo teve que providenciar. Sem o servo, eles não teriam conseguido chegar na festa. Eles não teriam acesso ao grande banquete. E eu queria que você pensasse um pouco na sua vida. Por meio de quem a notícia que você é bem-vindo, que você faz parte da lista, chegou até você? Quem foram os homens e mulheres de Deus que anunciaram que a graça te alcançou também? Começando pelo Drogo e pela Cássia, quem foram esses servos responsáveis por anunciar a boa notícia do Evangelho para vocês? Legal. Eu cresci, no lar evangélico, cresci na igreja, mas eu tive uma infância complicada. Meu pai, ele era alcoolista, tinha problema com álcool, então eu tive muita dificuldade, porque a gente ia para a igreja, ninguém tinha noção disso, ninguém imaginava, Meu pai conseguia, esconder isso das pessoas. Então, eu tinha muita dificuldade de desenvolver ou de enxergar dentro da minha casa o Deus que a gente ouvia, na igreja. Então, eu fui crescendo cheio de muitas dúvidas, ainda mais um ambiente muito violento, em casa. Então, eu fui crescendo aquele clássico jovem dos anos 90 que não queria saber de igreja. Hoje em dia tem um nome para isso, Mas ia para a igreja, frequentava a igreja. Eu frequentava a igreja porque eu sabia que isso deixava a minha mãe contente, Então, chegou na minha adolescência, lá pelos meus 14, 15 anos, eu comecei a fazer algumas coisas que não eram saudáveis, Comecei a andar com uma galera que não era muito legal. Mas a minha mãe e a minha irmã nunca desistiram de mim. Elas percebiam que eu estava distante, elas percebiam que eu mal ficava em casa, que eu não voltava, passava noites fora. Elas começaram a perceber que a minha personalidade, eu comecei a ficar muito agressivo. Elas não desistiam. A minha irmã começou a perceber, eu comecei a tocar bateria, comecei a gostar muito. É grave, mano. Que é grave, Vocês começaram, vocês Chegou entenderam nesse ponto, agora, entenderam que daí, o negócio ficou pesado, Baterista, o último estágio, E aí isso que é legal, porque ela percebia que a mensagem na igreja não chegava mais no meu coração. Então, assim, ela ia desenvolvendo estratégias. Então, ela fazia com que ela me dava CDs de bandas evangélicas, me levava para shows de bandas, me levava para festivais, me mostrava mensagens, me levava para igrejas, já que naquela época já tinha uma estrutura mais alternativa, tudo para que o evangelho me chamasse a atenção. Daí, quando eu participo de um retiro em 2002, que eu vivo ali um impacto, eu entrego a minha vida para Jesus. Ela também trabalhou para que eu estivesse nesse retiro, porque se dependesse de mim eu não queria. Daí ela me conecta com 3 pastores, o pastor lá de Santo André, Roberto Mauro, e outros 2, o Quelé e o Ilhão. E aí, com esses caras, eu começo a caminhar, eles começam a me discipular, a me ensinar a Bíblia, e eu começo a olhar para eles como referências, e começo a ter vontade de ser o que eles eram. Missionários, pastores. Através do Ilhão, daí eu conheço o Marcos Botelho,
conheço alguns outros caras barra pesada aí, né? E né? Depois o Paulo, os caras mais ainda. E aí eu começo a olhar e falar, cara, eu quero ser como esses caras. E isso foi muito legal. Eu cresci numa família cristã. Eu já cresci, os meus pais já tinham se convertido. Então, eu não lembro muito bem se teve alguém muito específico assim que me apresentou as boas novas. No meu cotidiano, eu acho que os meus amigos, eles têm muito esse papel de me lembrar que eu estou na mesa do Senhor e que preciso viver e celebrar com Cristo, assim. Mas, para além disso, eu acho que quem me apresentou as boas novas foram os meus pais e a minha família. Eles sempre fizeram muita questão de todos os filhos, os sobrinhos e os netos soubessem a história da nossa família. Por parte de mãe, a minha avó, quando se converteu, o meu avô saiu de casa e ela precisou criar os 4 filhos sozinha, muito pobre e com muita dificuldade. Já por parte de pai, a minha avó, ela aprontou um pouco mais e teve 9 filhos. O meu avô não ajudava muito em casa e era uma família muito pobre que cresceu num bairro periférico no interior de Minas. E que quando as pessoas olhavam, tudo que elas decretavam para a minha família eram coisas ruins. Era o que de bom vai vir da família da Dona Lourdes? Nada, não pode vir nada. As filhas dela vão para a prostituição, os filhos vão para as drogas, e o que vai acontecer com eles é morte. Mas aí, as boas novas encontraram primeiro meu tio, depois encontraram o meu pai. E aí, quando meu pai se converteu, ele conheceu a minha mãe. E aí, a família da minha mãe passou a evangelizar a família do meu pai. E minha avó teve um papel muito grande nisso. Chegando até a criar alguns dos filhos mais novos da minha avó paterna, porque ela entendia que a mesa que ela estava sentada era uma mesa em que chamava ela a compartilhar do pouco que ela tinha. E aí, os improváveis foram alcançados pelas boas novas do Evangelho. E nenhum dos meus tios, dos meus primos, teve o destino que a sociedade olhava para eles e decretava para eles. E a gente cresceu lá em casa sabendo a história da nossa família, da onde que Jesus tinha tirado todos eles e o que eles eram antes de conhecer as boas novas do Evangelho. E sempre foi apresentado para a gente que se Deus alcançou improváveis como nós, se as boas novas do Evangelho chegaram para a gente, Ele também chega para você. Que bênção. Bênção ouvir seu testemunho, Cássia. E eu deixo as perguntas difíceis para as cadeiras, né? Vocês viram a estratégia. Porque eu não saberia se eu conseguiria responder essa. Eu sou filho também de uma família disfuncional. E sou filho de uma igreja que me adotou. Que estendeu a mesa, dividiu o pão. Coisa simples. Orando quando eu estava na época do vestibular por mim. Preparando uma aula de EBD, escola dominical, em que me fez apaixonar pela Bíblia. Então são esses servos e servas do Senhor que a gente é grato por ter na nossa vida. Mas tem mais uma lista, olha só. Versículo 22, a lista dos impossíveis. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou: ainda há lugar. Ainda há lugar para mais gente.
Então o Senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas e entre as videiras, e insiste com todos que encontrar, e obriga a todos que encontrar, para que venham, de modo que minha casa fique cheia. O Senhor da festa não vai descansar enquanto a casa dele não estiver cheia. E o servo encarregado pelos convites volta proclamando uma das frases mais bonitas do texto sagrado: ainda há lugar. Ainda há lugar. E eu queria reforçar isso para você nessa manhã, que você não saísse daqui sem ouvir isso. Ainda há lugar na mesa. Ainda há lugar no banquete que Jesus tem preparado. Isso tem várias implicações. A primeira é te lembrar: você é bem-vindo à mesa. Você é bem-vinda. O convite é para gente que não se encaixa, que nem tem roupa para ir nessa grande festa. O convite é para gente que jamais seria admissível pensar que está nessa festa. Você é convidado para entrar pela porta da frente e provar do grande banquete que está posto nesse palácio. Mesmo que você não se sinta digno, são esses mesmos. São esses que Jesus convida, os não dignos. Mas tem uma segunda implicação para a gente que é a igreja de Jesus, que é pensar: quem são aqueles que estão na lista, que foram convidados e não estão tendo acesso à mesa do Pai? Eu lembrei de uma charge que o Jaziel Botelho, o pai do pastor Marcos, fez. E era assim, era uma estrada, uma autoestrada, né? Uma placa assim: Jesus é o caminho. E mais pra frente tinha uma cabine e lá dentro um pastor: prazer, sou o pastor fulano de tal, eu sou o pedágio. E às vezes a gente se coloca nesse lugar, não do cobrador de pedágio, mas do porteiro dessa festa. A gente pega a lista e fala: deixa eu analisar aqui quem pode, quem faz jus e quem não faz de entrar no banquete que Jesus preparou. Essa não é a nossa missão. Quem faz a lista é o Senhor da festa. E todo aquele que esse Senhor coloca na lista e chama de filho amado, a gente acolhe como irmão na mesa. Uma comunidade que entendeu a parábola do grande banquete tem estampado essa frase no seu coração: ainda há lugar. Ainda há lugar para mais gente. Por fim, para a gente terminar, queria perguntar: cadê Jesus nessa história? Qual dos personagens da parábola significa Jesus? Tem uma série de indícios que faz a gente pensar que Jesus é o Senhor da festa, aquele que envia muitos convites e está preparando um grande banquete, que anseia por ver a sua casa cheia de gente para comer e beber com ele. Mas tem um outro personagem que Jesus se encaixa perfeitamente, que é o servo, que vai buscar. Jesus é o rei servo. Ele ao mesmo tempo que é o Senhor e proporciona a festa e o convite para muitos, ele também é o servo que vai buscar até para além dos limites da cidade todo mundo que está convidado. Para que eu e você pudéssemos ouvir nessa manhã que ainda há lugar, Jesus ouviu que para ele não tinha lugar. Lembra da história de quando Jesus ia nascer? Maria e José bateram na porta da hospedaria e a resposta foi: não tem lugar. E Jesus nasceu na manjedoura. Para que eu e você pudéssemos comer do pão desse banquete, Jesus teve que se entregar como corpo na cruz. Para que eu e você pudéssemos também experimentar esse vinho mais maravilhoso que alguém já tomou, Jesus na cruz tomou o cálice da ira de Deus. Ele experimentou a maior separação possível, a maior rejeição possível, para que eu e você nessa manhã tivéssemos um lugar na mesa.
para que eu e você fôssemos considerados dignos, mesmo sem roupa apresentável. Para que eu e você fôssemos aceitos, enxertados na videira. Recebidos como filhos e filhas amados do Senhor. Comunidade da Vila, o convite para a mesa de Jesus está aberto e é diário. Minha oração é que a gente como igreja desfrute do banquete, da vida plena que Jesus nos oferece todos os dias. É agora, começou. E também que a gente aprenda com esse rei servo, que a gente aprenda com ele a estender a nossa mesa para todos aqueles que precisam, para todos aqueles que ele colocou na lista e coloca no nosso caminho. Ainda há lugar, ainda há lugar. E o Senhor da festa não vai descansar enquanto a casa dele não estiver cheia.